Por exemplo, Djonga fala naquela entrevista, a entrevista que eu passei para vocês, do quanto as pessoas ficam revoltadas com o trecho da letra da música dele, que diz fogo nos racistas, né? As pessoas ficam com raiva e ficam putas e reclamam e diz que isso é uma apologia à violência, mas essas mesmas pessoas, quando leem uma notícia de uma menina como Agatha que morre, ou quando os PMs fazem incursões nos morros e matam os negros, não fazem nada. E eles põem na balança como se o que a PM faz numa favela e o que o Djonga escreveu na letra da música fossem a mesma coisa. Certo? E isso é falsa equivalência. Certo? Uma letra de uma música não pode ser comparada à ação de um PM entrando numa favela matando jovens pretos e pobres. Certo? E isso está povoado na internet. Debates baseados em falsas equivalências, eles estão de bolo na internet. É a coisa que você mais vê no Twitter, no Instagram, até no TikTok, etc. São debates baseados nessa falsa equivalência. Por quê? Porque a polarização é algo que inflama as pessoas e fazem elas participarem, tomarem partido, certo? Então, se liguem nisso, tá bom? Quando vocês estiverem viajando aí pela rede mundial de computadores e vocês terem acesso a esses debates e verem, né, as pessoas criando essas falsas equivalências, querendo comparar coisas que não se comparam, que não tem sentido de serem comparadas, ponha o dedo na ferida e diga, meu amigo, você está falando besteira. Essas coisas não se comparam, não tem sentido, não. Certo? Isso é o que o Djonga vai falar de maneira brilhante na entrevista dele com o Pedro Bial, né? De que, as pessoas ficam putas e ficam me acusando de ser de racismo inverso, né? Como se houvesse racismo inverso, e ficam caladas e aprovam muitas vezes as incursões da PM nas favelas ou outras atitudes racistas aí que a gente tem. Isso é o que a gente chama de falsa equivalência, certo? Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? O Padlet está compartilhado? Uhum. Estão vendo, né? Quando eu pedi para vocês preencherem o Padlet, foi justamente para que vocês tivessem a noção de como... Ô, professor, Diga. eu botei o nome de um político aí, mas ele não ganhou, não. Não tem problema, Lívia. Se preocupe não com isso, não. A ideia que eu quero passar para vocês, quando vocês estavam preenchendo esse Padlet, é justamente para vocês observarem de como o conceito do racismo estrutural, ele vive. De como o conceito do racismo estrutural, ele está muito forte, ele está muito enraizado no Brasil. Por quê? Porque é justamente o racismo estrutural que não permite com que negros e negras ocupem cargos de poder. É esse racismo estrutural que cria um muro para que negras e negros não ocupem cargos de poder e não tentem transformar essas instituições em instituições menos racistas ou instituições que combatam o racismo. É por isso que quando eu botei cargos políticos aqui, vocês falaram de algumas pessoas, mas a maioria disse não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Teve um nome que botou a Thalita Petrone, Talíria Petrone, a Benedita da Silva, que foi candidata e que é deputado, o Joaquim Barbosa, que é ex-ministro do STF. Professor, que mas é se a único... pessoa for na mídia ninja... Não, Estou pode escutando, falar, Lívia. professor. Não, pode falar, professor. Certo. Quando a gente vai para os cargos do Poder Judiciário,
Fora o Joaquim Barbosa, que foi ministro do STF, ninguém, vocês não conhecem, ninguém. E a gente está falando do poder judiciário, gente. A gente está falando da instância de poder no Brasil, que é a que decide quem vai ser preso e quem é que vai ser liberto. E quando o poder judiciário ele não reflete a diversidade da sua população, o que a gente vai ter é o poder judiciário tomando atitudes e práticas racistas. É só você perceber a forma com que um negro pobre preto de periferia ele é julgado pelo poder judiciário, como foi o Rafael, que estava portando pinho-sol no protesto e ficou meses preso por estar portando pinho-sol no protesto. E a gente vê o caso do filhinho de papai, que matou um agente de segurança há uns 3 anos em João Pessoa, na Lei Seca, que está livre. Que está livre. Então, o racismo estrutural que o Silvio fala é justamente isso. Se essas instâncias de poder não refletem a diversidade da população brasileira, ela vai estar praticando essas atitudes. Sejam atitudes racistas, sejam atitudes misóginas contra a mulher, como foi o caso da Mariana Ferrer, né? Que todo mundo viu aquela coisa horrorosa que a gente tem. Quando a gente vai para cargos que a gente, sei lá, que a gente chama de status social, a participação do negro ele se resume aos esportes e à arte. Então, é difícil você ver um negro empresário, é difícil você ver um negro CEO. Então, eles limitam o acesso do negro a esse tipo de esfera de status social, certo? Então, não adianta, e aí é que eu quero que vocês reflitam para a gente finalizar, não adianta a gente ter 54% da população negra, mais da metade da população sendo negra, e ela não ocupa os cargos de poder. Não adianta, não adianta. A gente, para combater o racismo, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem a esse cargo, para que reflita a diversidade da nossa sociedade. E isso é algo ruim, não só para a política e para a sociedade e para a vida das pessoas no Brasil, como também ele é um limitador do desenvolvimento econômico do país. É por isso que a dona da Magalu, que eu esqueci o nome dela, criou aquele trainee só para negros. Porque, estatisticamente falando, cientificamente falando, pessoal, a diversidade traz lucro, certo? Quando a gente pega esse contingente da população e deixa esse contingente da nossa população presa nas favelas, sem acesso aos seus serviços básicos, vivendo sob uma violência estatal dessa magnitude que os PMs fazem com eles, e a gente não dá chance para que essas pessoas se desenvolvam, a gente está perdendo mão de obra humana, que poderia estar gerando riqueza para o nosso país, que poderia estar gerando desenvolvimento econômico para o nosso país. Como o professor Silvio de Almeida, que é um negro que teve acesso à educação e onde ele está hoje, sabe? Então, quando a gente pratica, né, que a gente reverbera esse racismo estrutural, a gente, inclusive, está limitando do ponto de vista econômico o desenvolvimento do nosso país, certo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Não. Nenhum? De boa? Todo mundo compreendeu a ideia? Todo mundo pegou a visão? Sim. Relaxe, Lívia, você não atrapalha não, eu adoro suas participações, certo? Não fique com essa não. Você pode me interromper a hora que quiser. Se eu tiver que continuar, eu vou avisar e depois você fala. Não atrapalha não, certo? Então, por hoje é só, meus queridos.